Depois da página 70, então, que vocês fizeram, vai para a página 73, tá? Na 73 é para vocês fazerem uma produção de texto sozinhos. Aqui ele pede para vocês fazerem em dupla, mas não tem como tá fazendo, porque nós estamos aí ainda enfrentando o coronavírus em casa. Então, vocês vão fazer sozinhos. Como que é para fazer, Pro? Nós temos aqui uma opção A, B, C, D e E. Vocês vão pegar qualquer uma dessas opções, receberam aí uma folha com linhas para vocês produzirem esse texto. Não esqueçam de colocar título, de revisar antes de entregar para a Pro. E vocês vão colocar o nome de vocês também na folha, o nome e o título, tá bom? Que tal escrever sozinhos um conto de suspense? As produções serão lidas para a turma. Só quando a gente voltar que a gente vai conseguir estar lendo para todo mundo, tá? Então aqui, lembre-se de que não se pode produzir um texto sem planejamento. Então vocês vão imaginar primeiro e depois escreverem, vão planejar o que vocês vão escrever. Leia algumas sugestões e situações para desenvolverem o conto. Se desejarem, escolha outro. Então, aqui a gente deixou livre para vocês. Vocês podem escolher tanto A, B, C, D ou E, ou nenhuma dessas, escrever uma outra história. Que começa, ó, meninos se perdem na floresta e são obrigados a dormir em uma cabana. Meninos quem? Quantos personagens vão ter? Onde se passa? Na floresta. Mas como é essa floresta? Vocês vão ter que colocar riqueza de detalhes para que fique realmente de suspense, né? Para que todo mundo pense que é alguma coisa e o leitor, no caso, que está lendo, ele vai imaginar o que está se passando ali naquele lugar e vocês têm que colocar riqueza de detalhes. Estão o quê? Em barracas? Numa casa abandonada? Quem são os personagens? Então, vocês vão planejar primeiro e depois escrever. Ou não, quero a B, Pro. Família volta de um passeio à noite e o carro quebra em frente a um cemitério. Então, vocês também vão falar ali. Essa trama de suspense vai acontecer só nesse cenário? Será que eles vão voltar para casa? Vão conseguir carona? Então, vocês têm que planejar para depois escrever. Planeja a ideia da história, conta na cabecinha de vocês, depois transcreve no papel. Ou seja, uma criança vai passar um final de semana na casa de um amigo e descobre que os pais deles parecem ser de outro planeta. Ou D, dois amigos se perdem da turma em uma excursão a um museu. De repente, entram numa sala de múmias e não parecem estar mortas. Então, vocês vão falar tudo sobre esses dois amigos que se perderam e de mais personagens, se assim vocês quiserem acrescentar. E uma criança leva uma planta para casa e coloca num vaso, sem saber que se trata de um ser alienígena que vai crescer e crescer e crescer. Pro, não gostei de nenhuma dessas daqui, eu tenho uma outra ideia na minha cabeça. Eu posso escrever? Claro que pode, desde que você tenha começo, meio e fim, tá? Que a Pro entenda. Dê para alguém da sua família ler assim que você acabar de escrever, para ver se está dando para entender tudo certinho, se não está confuso, e depois você manda para a Pro ler também, tá bom? E aqui, antes de iniciar a produção, você tem que saber quando e onde aconteceu, quem são os personagens que eu acabei de falar, o que o personagem principal fez que o levou a ter que enfrentar essa situação de medo, o que o personagem sentiu com esse fato assustador, qual será a situação maior tensão nessa história, qual será o desfecho do conto, ou seja, o problema será resolvido ou não. Tudo isso é muito importante para ter sucesso aí nessa produção de texto, tá?